Ora, cá estamos nós de volta. Espero que o intervalo tenha-vos dado a oportunidade de beber aquilo que é o nosso serviço, né? O nosso café da manhã. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos e então avançamos para a nossa sala de reanimação. Portanto, começámos no pré-hospitalar, na rua, entramos no serviço de urgência e o nosso doente crítico agora vai entrar na sala de reanimação. Então vamos falar precisamente de gestão e liderança na abordagem à pessoa em situação crítica na sala de reanimação. Para o efeito, vou dar a palavra à moderadora enfermeira Joana Branco para poder dar início à nova mesa. Joana? Olá, bom dia a todos. O meu nome é Joana. Infelizmente, por motivos laborais, o meu colega que iria moderar não poderá estar presente, pelo que irei assumir então este papel com todo o gosto. Como o enfermeiro Pedro Caldeira referiu, o tema que iremos abordar de seguida intitula-se de Gestão e Liderança na abordagem à pessoa em situação crítica na sala de reanimação, e por isso tenho o prazer de vos apresentar o primeiro convidado, o enfermeiro Filipe Orfão, licenciado em enfermagem pela Escola Superior de Saúde de Leiria, enfermeiro especialista e mestre em enfermagem médico-cirúrgica no âmbito da pessoa em situação crítica pela Universidade Católica Portuguesa. É pós-graduado também em Gestão e Liderança em Serviços de Saúde pela Universidade Atlântica. Exerce atualmente funções desde 2013 como enfermeiro no Serviço de Urgência no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, assumindo desde 2023 funções como coordenador do Núcleo de Enfermagem Médico-Cirúrgica do mesmo Centro Hospitalar. É também operacional de emergência pré-hospitalar como bombeiro e operacional VMER, sendo também atualmente coordenador adjunto da VMER do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte. Sendo assim, bom dia, enfermeiro Filipe, e passo a palavra. Partilho desde já convosco aqui a minha breve apresentação, dizendo-vos um bocadinho e dando aqui, falando aqui, dando o agradecimento e desejando aqui um bom dia a todos os presentes, começando aqui pela professora Maria dos Anjos Dico, professora que acompanho desde a minha licenciatura. Tive o prazer de ser seu aluno ainda na minha licenciatura, dar também os meus bons dias ao enfermeiro Pedro Caldeira e amigo, com o qual partilho diariamente aqui alguns planos, algumas formações, e é um prazer estar aqui com ele e dar-lhe os parabéns por toda esta pós-graduação e pela forma como ela está gerida e este seu pensamento constante fora da caixa que a tanto nos apreza. Dar também os bons dias ao professor Rui Fonseca, a todos os discentes, a todos os enfermeiros, médicos presentes nesta apresentação, neste webinar, e também dar aqui um bom dia em especial à minha colega de mesa, a doutora Mónica Anselmo, Mónica como amiga também, qual temos aqui um percurso profissional desde muito cedo juntos, em vários contextos, não só hospital, animação, temos-nos visto crescer profissionalmente ao longo dos anos e é um prazer enorme estar aqui a partilhar esta mesa com ela. Por outro lado, não alongando aqui muito nestas considerações, deixa-me vos dizer que depois de todas as apresentações que foram feitas até aqui, e depois efetivamente acho que é global e toda a gente tem este mesmo pensamento, depois desta apresentação, desta brilhante apresentação da enfermeira Aguiar Câmara, quase que podíamos terminar este webinar pela brilhante apresentação. Acho que tudo o que se quer de um líder, tudo o que se quer de um gestor foi muito falado e de uma forma muito simples, e foi muito bom ouvi-la. Desde já os meus parabéns, assim como todos os outros palestrantes. Vou então dar início à minha apresentação. Eu irei falar aqui da gestão e da liderança na sala de reanimação, na abordagem à pessoa em situação crítica. Falo-vos, tenho uma apresentação, mas não quero estar muito preso, o webinar assim o permite, a estes slides, visto que tem a ver um bocadinho com a minha experiência na sala de reanimação. Ok, posto isto, liderança na sala de reanimação, que futuro? Não vejo algo
diferente de que perceber que a liderança na sala de reanimação passa claramente por um trabalho de equipa. Como vocês imaginam, os serviços de urgência, e para isso o enfermeiro Tomé, com o qual também tenho o prazer de trabalhar, fez aqui uma explicação e deu ali todos os dados do serviço de urgência do Hospital de Santa Maria. Não me vou alongar nesse sentido, mas são locais que necessitam dar respostas rápidas às situações de doenças com as quais as pessoas se deparam diariamente. E nesse sentido faz-me sentido que as equipas que estejam presentes nestes serviços de urgência sejam equipas altamente qualificadas, com uma enorme facilidade de comunicação e, como é óbvio, uma maior capacidade de tomar decisões assertivas, porque só assim conseguimos chegar aos cuidados de excelência. Não me alongarei muito nestas considerações sobre o serviço de urgência. Penso que neste momento, e como já foi falado aqui, temos uma pressão enorme sobre os serviços. A enfermeira Aguiar Câmara também já falou um bocadinho sobre isso, no sentido dos problemas que estão a montante, mas também dos que estão a jusante. Não vamos tapar o sol com a peneira, se me permitem esta expressão. Os problemas são dos dois lados e, nesse sentido, perceber que as urgências hospitalares neste momento estão sob uma enorme pressão e, consequentemente, os seus profissionais também. Ok, aqui tenho só uma breve definição, que toda a gente também conhece. A Ordem dos Enfermeiros, no seu regulamento, define que o paciente em situação crítica exige por parte dos enfermeiros cuidados continuados e qualificados, ou seja, cada vez mais esta diferenciação nos cuidados é importante. As competências adquiridas, as competências não só teóricas como práticas dos enfermeiros nos serviços de urgência, especificamente na sala de reanimação, que é onde eu me vou focar agora durante a minha apresentação, são cada vez mais importantes. Nesse sentido, visam responder às necessidades afetadas pela situação do doente, de doença que o próprio paciente vive num determinado momento, e o objetivo delas é a recuperação total da pessoa. Isto é uma definição da Ordem dos Enfermeiros, é subejamente conhecida por todos. Nesse sentido, faz-me também importante fazer aqui duas referências simples que toda a gente também penso que conheça, que é como enfermeiro no serviço de urgência e falando outra vez na pressão ao qual estamos neste momento sujeitos, ter noção destes dois conceitos muito, muito simples, o de emergência e urgência. Emergência são todas as situações que apresentam alteração do estado de saúde com risco iminente de vida. São essas situações que me focarei aqui, porque são essas situações que teoricamente serão abordadas na sala de reanimação. Sabemos que pelo número de doentes, pela pressão existente nos serviços, pela falta de altas, nem sempre a abordagem na sala de reanimação é assim sobre situações todas tão emergentes quanto o que deviam ser, mas essa será a definição que devemos de utilizar na abordagem dos doentes na sala de emergência. Urgência serão então situações que apresentam alteração do estado de saúde, porém sem um risco imediato iminente de vida e que podem ser tratadas na maior brevidade possível, sem dúvida, mas podemos prolongar essa abordagem até às 24 horas. São essas as situações que acabam por se dirigir mais à urgência e tendo grande parte do foco da atuação no serviço de urgência, acabam por ser doentes urgentes e não propriamente emergentes, e ainda bem, não é? Ok, deixem-me falar-vos aqui um bocadinho dos serviços de urgência. Os serviços de urgência e as salas de reanimação têm na sua gênese características únicas, desafiadoras, devido à complexidade dos cuidados prestados, e que são muitas vezes caracterizados por situações complexas, inesperadas e geradoras de stress. Se me permitem esta analogia, há uns dias atrás ouvia também uma palestra de um grande amigo que falava sobre gestão e liderança, não propriamente na sala de reanimação, mas noutro contexto, e ele dizia que cada situação que tinha era para ele como o primeiro encontro com a namorada. Era uma incerteza, era a angústia, o querer fazer tudo bem. Eu penso que na sala de reanimação eu diria diferente, eu diria que é a primeira vez que vamos conhecer os pais da namorada, porque aí é que é uma incerteza completa. Eu não sei o que é que me vai aparecer na sala de reanimação, não sei que situação, não sei que doente, não sei de onde é que ele vai aparecer,
e nesse sentido é tudo sempre muito inesperado para mim e sendo muito desafiador e às vezes levando-me a grandes, não só a mim, mas a todos os elementos do serviço de urgência, a elevados níveis de stress. Nesse sentido, o que é que as instituições em si querem nas salas de reanimação? O envolvimento completo das equipas, toda a gente deve estar focado num objetivo comum e começa aqui a surgir este conceito de liderança. Perguntam-me vocês, toda a gente que está na sala de reanimação tem este conceito de liderança, tem as competências? Eu penso que, como já foi dito, também estas competências não são inatas, são adquiridas ao longo do tempo e cada um de nós faz o seu caminho para conseguir desenvolver estas competências. A enfermagem na sala de reanimação, deixo-vos aqui só também esta breve abordagem, para mim passa por estes 4 tópicos. É o cuidar, são os valores, são as parcerias e a adaptação. Sem dúvida, a adaptação é aqui um papel extremamente importante. Nós trabalhamos com muita gente, não quero estar aqui a introduzir temas de quem é o team leader, quem é o líder propriamente dito. Cada um de nós tem um papel importante enquanto líder. Como é óbvio, há que assumir esse papel. Aqui eu não quero, visto que nós temos na sala de reanimação sempre muita gente, como devem de imaginar, quando, por exemplo, dou-vos o exemplo da abordagem de um politrauma, nós chegamos a ter várias especialidades na sala de reanimação, os técnicos de cardiopneumologia, os técnicos do raio-x, vários enfermeiros, e aí é preciso haver um papel e uma voz de ordem, e essa voz deve ser tomada também pelo enfermeiro. O enfermeiro deve ter uma função importante como líder neste aspecto. A atuação do enfermeiro em unidades de urgência e emergência está sempre cercada de desafios. Como devem de imaginar e como já vos disse, há um número enorme de situações inesperadas com a qual nós não sabemos lidar, ou não estamos à espera de lidar, claro que sabemos, mas não estamos à espera e que são sempre situações super desafiantes e exigem uma prontidão e uma agilidade no desenvolvimento e na abordagem da pessoa em situação crítica. O enfermeiro tem um papel em todos os níveis da atenção da saúde, seja só na assistência ao paciente, como na gestão da sua equipa. Falamos aqui um bocadinho também, não só do paciente em si, mas toda a equipa que rodeia, e depois não nos podemos esquecer também do papel do enfermeiro perante a família da pessoa que está naquela sala de reanimação. A liderança torna-se assim uma ferramenta essencial para o desenvolvimento do trabalho do enfermeiro no serviço de urgência e na sala de reanimação. Isto é descrito na literatura por vários autores. Aqui uma breve definição de liderança. É um processo interativo que fornece a orientação e a direção necessárias para atingir um determinado objetivo. Basicamente aqui a ideia final é os melhores cuidados para o doente que está na sala da reanimação. A liderança é definida como a arte de influenciar, ou seja, existe um líder e o líder, cada vez mais nas salas de reanimação, preconiza-se um bocadinho que este líder seja um líder hands-off, que não esteja propriamente a prestar cuidados, mas que oriente, que influencie todos os elementos da sua equipa de forma a cumprir uma determinada tarefa e a alcançar o objetivo comum. Falamos sempre neste objetivo comum, que é os melhores cuidados e melhorar a situação de doença do doente em situação crítica na sala de reanimação. E mantendo uma visão do futuro, uma visão inovadora no sentido da excelência dos cuidados. Assim, um bom líder é capaz de criar empatia, construir confiança em ambientes de trabalho e ambientes de trabalho mais saudáveis, que promovam a segurança do paciente e a excelência do atendimento. Isto acaba por ser transversal à sala de reanimação, como a todos os postos de urgência. Eu especifico aqui a sala de reanimação porque é sobre ela que estamos a falar aqui, nesta pequena palestra. Existem vários modelos de liderança e com os quais eu não me quero alongar porque acho que não faz muito sentido, e quando falamos de liderança podíamos ter aqui um dia inteiro de conversa sobre liderança, mas penso que o modelo eficaz de liderança é aquele que contempla o paradoxo da manutenção da organização, ou seja, temos que
manter um funcionamento regular da organização e sobre algumas normas com a qual a organização se rege, mas também unir os esforços coletivos em prol das transformações inevitáveis dos processos da sociedade. A liderança é crucial para a prosperidade das organizações e, como devem de imaginar, não só das organizações que nos rodeiam, as organizações de saúde estão incluídas também neste processo. O mundo à nossa volta está cheio de mudanças e falarmos só de um modelo único de liderança não faz qualquer sentido. Temos é que conjugar os esforços para ter uma liderança cada vez mais saudável e com um objetivo comum, que é o melhor para o doente. A liderança, quando falamos de liderança, já falámos das competências do enfermeiro, e eu vou falar um bocadinho a seguir, mas ter noção que o liderar não é só o fazer as coisas bem, ou fazer com que os outros façam as coisas bem. Temos que ter noção que a liderança é uma ferramenta essencial no trabalho do enfermeiro de urgência, não só no cuidar, mas na gestão da sua equipa. Eu deixo-vos aqui três estudos, 3 revisões sistemáticas, uma integrativa, que basicamente demonstra e faz-nos perceber a satisfação não só nos enfermeiros, mas como na pessoa a quem nós prestamos cuidados. E os outcomes, quando temos uma liderança eficaz, uma liderança chamada a liderança positiva, os outcomes não só nos enfermeiros, mas nos pacientes a quem prestamos cuidados, são sempre muito melhores do que quando não existe uma liderança eficaz nem adequada. E deixo-vos aqui só em jeito de curiosidade estes 3 estudos, dando aqui uma referência significativa à importância que a liderança tem não só nos pacientes, mas também na nossa equipa. Os enfermeiros sentem-se muito mais enquadrados naquela equipa, muito mais bem recebidos quando têm uma imagem de liderança positiva nas suas instituições. Na sala de reanimação, como já disse, sendo uma sala com elevado grau de stress, com incertezas, com inseguranças, as equipas, quando têm um elemento líder que conseguem perceber que é um elemento com elevada competência, têm uns outcomes não só na sua atuação, como na não existência de burnout muito maior. A liderança, apesar de tudo, é um fator volátil que influencia a capacidade de resposta da equipa na sala de reanimação. Esta deve ser treinada e melhorada com o intuito de otimizar as respostas em situação real. Como o enfermeiro Luís Tomé falou há pouco, não é só estas questões, não são questões inatas, têm que ser treinadas, têm que ser melhoradas. Só assim nós vamos conseguir perceber, e como vou-lhes mostrar mais à frente, quais são as nossas dificuldades e quais são as nossas capacidades para as melhorar. Na sala de reanimação, a liderança exerce um papel fundamental, pois é a partir dela que se obtém a sincronia no trabalho de equipa, cuidados de qualidade e, efetivamente, o tão falado erro de enfermagem e médico também. E, com certeza, voltando ao mesmo ponto, melhoramos os cuidados e os resultados para o paciente. Ok, falando um bocadinho aqui novamente de liderança, existem vários modelos de liderança com os quais eu me poderei identificar. Eu trago-vos aqui 2, que foram aqueles que sem dúvida eu consigo enquadrar melhor na minha abordagem na sala de reanimação. É o modelo que segue uma liderança transformacional, onde esta teoria defende que o líder trabalha em conjunto com a equipa sobre o seu comando para orientar e identificar a mudança necessária. Como falei anteriormente, não tem que ser um líder que executa, mas pode ser um líder hands-off. O líder deve ser então inspirador, deve mobilizar a equipa, deve atuar perante a resolução de conflitos, deve ser um líder que pode ser silencioso e que lidera pelo exemplo. Líderes são sempre uns que têm a ideia de ir mais além, de fazer grandes mudanças, ok? Esta é, para mim, o modelo de liderança que se adequa muito mais
nas nossas salas de reanimação tem a capacidade de influenciar alterações de grandes dimensões nas atitudes e nos propósitos dos membros da organização. Por outro lado, e aqui se calhar um modelo que eu não gosto tanto, mas que é inevitável que tenha que enquadrar aqui, é o da liderança situacional. Nós temos outros modelos, o do laissez-faire, do líder carismático, mas estes dois são os que eu acabo por ter uma relevância melhor para mim, em que o líder adota diferentes orientações para as tarefas e para os relacionamentos, de acordo com a maturidade dos elementos. Sabemos que neste momento, e já foi falado, subejamente, os serviços de urgência têm cada vez mais gente nova, não é? E como é óbvio, enquanto líder na sala de reanimação, eu tenho que adequar a minha liderança também perante os elementos que tenho à minha frente. Ou seja, o que é que se quer nesta liderança situacional? Líderes que tenham equipas com menor maturidade devem liderar de forma a que seja o comportamento dirigido à tarefa, devem orientar mais a tarefa, sendo que se estiverem perante uma equipa de maior maturidade, o comportamento deve ser mais direcionado ao relacionamento. Pronto. Deixar-nos aqui também uma breve referência. Quando falamos de liderança, temos que falar de comunicação. Diariamente ocorrem milhares de comunicações entre os profissionais de saúde. A qualidade da comunicação é um elemento-chave para evitar eventos adversos para a pessoa. Sabemos que as falhas de comunicação entre os profissionais de saúde na transição dos cuidados e nos próprios cuidados são responsáveis por cerca de 70% de eventos adversos na saúde, e logo aqui nós temos a noção da importância da comunicação na abordagem do doente e na prestação de cuidados. Voltando aqui um bocadinho ao enfermeiro na sala de reanimação e às suas competências, eu acho que o enfermeiro, enquanto líder na sala de reanimação, tem que ter a competência e tem que ter a capacidade de conhecer a equipa. É um enfermeiro que deve se preparar para assumir responsabilidades. Não estamos a falar aqui de responsabilidades no sentido de ser ele a fazer as coisas. Não, ele tem que assumir as responsabilidades perante a sua equipa. Ter conhecimento teórico ou prático, de forma a que a sua equipa se sinta segura na abordagem do doente. Ser comprometido com o sucesso. Penso que isto deve ser uma visão geral de toda a equipa. E, acima de tudo, voltando ao mesmo tópico, saber comunicar. Tem que ter a capacidade de organizar a sua equipa, monitorizar a performance de cada elemento e dar suporte nas dificuldades. Foco este ponto, dar suporte nas dificuldades. O burnout na enfermagem e nos profissionais de saúde é algo muito importante e que não deve ser descurado. Nós, enquanto enfermeiros líder, devemos dar apoio e suporte a todos os enfermeiros, especialmente nestas situações de grande complexidade existentes nas salas de reanimação. E ser um facilitador nos processos de comunicação. Eu permitam-me esta analogia novamente, falar aqui de algumas analogias. Eu penso que o enfermeiro líder na sala de reanimação, e volto aqui a não misturar o papel de team leader, vamos falar enquanto só enfermeiro líder perante uma equipa. Deve ser semelhante a um maestro de uma orquestra que fica parado numa posição onde ele e a equipa possam ver e comunicar com todos os músicos, e esses músicos não são mais do que toda a equipa médica presente, os técnicos de radiologia, os auxiliares, e devem ficar ali na cama do paciente de forma a conseguir ver claramente a equipa, o monitor cardíaco, ou seja, como um maestro que tenta ver todos os seus elementos musicais e todos os seus músicos, de forma a perceber se toda aquela orquestra funciona e toca para um bem comum, que é a música final, que na verdade para nós não é mais do que o bem-estar do paciente. Mais uma vez, falando aqui um bocadinho na sala de reanimação, falo-vos aqui de mais competências que são importantes para o enfermeiro. Comunicação em circuito fechado, ou seja, aquela comunicação onde o líder transmite uma mensagem ao membro da equipa e recebe uma resposta clara e aguarda a confirmação verbal da execução da mesma. Mensagens devem ser mensagens claras, com uma comunicação verbal concisa, com fala nítida e com um tom de voz controlado. Estas são características de um líder. Funções e responsabilidade claras. Definir as funções para cada membro da equipa de forma a melhorar o desempenho de cada um na sala de reanimação. E muito importante, criar um plano de ação que toda a gente deva conhecer. Conhecer também as limitações de cada um. Na prática,
significa pedir ajuda. Quando existe uma necessidade de algum elemento, não forçar a que esse elemento faça de forma a que possa incorrer num erro. Deve também compartilhar conhecimento, incentivar um ambiente de troca de informações e sugestões. Deve também aprender com os seus erros. Um bom líder não guia apenas os seus elementos, ajuda-os a desenvolver as suas competências para se tornarem melhores. Deve ter uma intervenção construtiva, ou seja, ele pode intervir numa ação que se esteja a desenvolver pela sua equipa, não propriamente de uma forma ativa, mas dando inputs para os seus elementos de forma a tornar as pessoas mais resilientes e mais proeficientes na sua ação. Todos estes processos devem passar por uma reavaliação, um resumo, um debriefing, uma avaliação, perceber o que é que se pode melhorar, o que é que se pode fazer diferente nas próximas atuações e, acima de tudo, ter um respeito mútuo por toda a equipa. Em jeito de conclusão, deixar-vos aqui, já me estou a alongar um bocadinho, a liderança, deixar-vos aqui estes 2 tópicos como conclusão final. A liderança é uma ferramenta, uma competência, uma qualidade indispensável do enfermeiro. Só uma liderança eficaz pode garantir excelentes cuidados. Deixo-vos aqui só o meu joker, que às vezes é como eu me sinto quando acaba um turno, mas se conseguimos enquadrar aqui todos estes pontos de liderança, penso que esta explosão atrás vai ser um bocadinho minimizada. Deixo-vos também aqui uma breve bibliografia que eu utilizei aqui nesta apresentação e dou por terminada aqui a minha apresentação. Obrigado a todos. Obrigada ao enfermeiro Filipe Orfão pela excelente apresentação. Passarei então à apresentação da próxima convidada, a doutora Mónica Anselmo, que exerce funções como médica especialista em medicina intensiva, atualmente a exercer no Serviço de Medicina Intensiva do Hospital de Fernando da Fonseca, especialista em medicina interna e apresenta também competências em emergência médica como operacional da FEMER no Hospital Amadora Sintra. Sem mais demoras, bom dia, doutora Mónica. Olá, muito bom dia. Não sei se me ouvem bem. Perfeitamente. Perfeito. Antes de mais, queria agradecer o convite. É uma honra estar aqui ao pé de pessoas que eu respeito muito e com as quais eu gosto imenso de trabalhar e tive o gosto de trabalhar. O Filipe é um enfermeiro em quem eu confio muito no trabalho lado a lado no pré-hospitalar e no intra-hospitalar, e ele facilitou-me imenso a minha apresentação. Portanto, espero que no final disto tudo estejamos, como sempre, a caminhar juntos no mesmo rumo. O enfermeiro Pedro Caldeira me pediu foi para falar um bocadinho sobre aquilo que eu acho que é o papel do team leader na abordagem do doente crítico, especificamente na sala de reanimação. E nesta altura ele fez-me pensar em 2 ou 3 perguntas. A primeira das quais é: o que é que fará de uma pessoa um team leader? E aquilo que me veio à cabeça foi isto. Então, na verdade, o team leader aqui é perfeitamente claro quem é. Provavelmente porque comunica de forma muito clara, verbalmente e não verbalmente. Olha para os elementos da sua orquestra, olha para o público e faz com que pessoas muito pouco treinadas na música consigam integrar uma orquestra. E depois eu pensei, então qual será, sim, a grande diferença entre a liderança de uma orquestra e a liderança de uma sala de reanimação? E assim o que me veio à cabeça foi que a principal diferença é o som, não é? Habitualmente não é um som tão bonito e eloquente como esta música clássica que ouvimos, mas é qualquer coisa deste género quando corre bem. Portanto, aquilo que acontece quando há uma liderança incrível na sala de reanimação é que ouvem-se as moscas e não cada pessoa a gritar para o seu lado, sem uma voz de comando clara, sem alguém que consiga realmente guiar e coordenar as pessoas, atribuir de forma clara as tarefas a cada elemento e potenciar cada elemento, comunicando, como nós vemos aqui, de forma eficaz, verbalmente e não verbalmente, e acima de tudo, ter clareza nessa comunicação, ter uma segurança inabalável nos elementos da sua equipa
e monitorizar cada gesto. Se, em cima disto, fizermos um plus e o conseguirmos fazer de forma inspiradora, humanizada e entusiasta, acho que, acima de tudo, conseguimos ganhar o respeito e a admiração dos nossos pares. Mas como nós somos todos pessoas da ciência e da saúde, gostamos de fórmulas. Eu achei que a fórmula que representava uma boa liderança na sala de reanimação é esta: 1 mais 1 é igual a 3, que isto não é um erro matemático, é realmente que a soma das partes é muito maior do que o indivíduo. Nós não estamos numa equipa de reanimação para mostrarmos o nosso potencial e sermos os maiores da aldeia. Nós estamos para integrar um objetivo comum, que é, acima de tudo, o doente. E essa é uma das minhas coisas mais importantes, é que eu tenho 3 conflitos de interesse muito importantes que não vos disse no início da apresentação. O primeiro de todos é que eu coloco o doente no centro do cuidado, do meu interesse científico e da liderança. Depois, por outro lado, sou internista, como disseram, de base, mas acima de tudo atuo com paixão pelo doente crítico. E é neste espírito de stress que habitualmente exerço as minhas atividades do dia a dia. Então, quais é que são as qualidades que um team leader deve ter? Acima de tudo, deve ter capacidade de comunicação e de ouvir. Por algum motivo, nós temos 2 olhos, capacidade de análise e de visão. Temos 2 ouvidos, porque devemos ouvir mais e estar muito atentos àquilo que está a passar. Mas depois a maior parte das falhas, quando não existe liderança, é falha de comunicação. Esta visão e planeamento e organização que um team leader deve ter, deve ser intrínseco a ele, mas também pode ser treinado. Isto é uma outra coisa importante. Nós nem todos nascemos team leaders e habitualmente treinamos e construímos team leader ao longo dos anos e com os nossos pares. E um team leader deve ter também capacidade de reflexão e de análise, mas este efeito anti-caos, que é tão frequente no serviço de urgência, o team leader deve ter cabeça fria e capacidade de análise e capacidade de decisão no momento. Por outro lado, deve fazer isto tudo de uma forma empática, com, obviamente, resolução de conflitos e ter a capacidade de, no fim da situação, perceber que há um tempo de fazer as coisas, há um tempo de descanso e há um tempo de permitir um debriefing à equipa e perceber quem é que precisa, nesse momento, a cada momento, de determinadas diretrizes, quer seja de estar em condições de voltar a trabalho ou não, quer estar em condições de ter uma conversa humanizada e com os seus pares, lado a lado, reforçando aquilo que foram aspectos positivos, aspectos a melhorar e mostrando quais serão as trajetórias a tomar. Na verdade, um team leader, ao contrário do elemento da equipa, que é a visão da folha de cerejeira, um team leader tem a capacidade de visão de big picture, a visão de floresta, ou seja, um team leader deve conseguir perceber tudo aquilo que está a acontecer dentro de cada elemento, dentro da situação no geral e potenciar ao máximo para bem do doente. Quais é que são os tipos de liderança que existem? Existem vários tipos de liderança, uma diretiva mais autocrática, uma participativa mais inclusiva e uma delegativa mais laissez-faire. Mas, na verdade, isto é tudo muito teórico. Estava eu a dizer, não sei se ouviram, que devemos, acima de tudo, cada vez mais reforçar lideranças transformacionais, que são muito mais baseadas num reward intrínseco, num orgulho de fazer parte da equipa, porque a motivação vem muito mais pelo entusiasmo, pelo carisma, do que pelo mecanismo de recompensa e punição da transacional. E há um foco muito mais claro nos objetivos a médio e longo prazo da formação de uma equipa coerente e consistente ao longo do tempo. Óbvio que isso pode não ser possível num contexto de emergência e sala de reanimação em que as equipas vão rodando de forma muito, muito frequente. Mas está descrito na literatura que está associada a muito mais prazer e muito mais satisfação por fazer parte deste tipo de equipas. Então, o que é que acontece quando não existe um team leader? Basicamente, estas falhas de liderança associam-se a maior risco de segurança para os doentes. E isto é tanto mais grave quanto mais for o setting agudo, e há literatura que diz que corresponde a mais do que 50% dos casos. Na maior parte das vezes, isto é ainda mais suscetível de acontecer, tendo em conta as particularidades do serviço de urgência, nomeadamente a incerteza com que se trabalha e as condições de pressão. E isto foi cada vez mais visto pela literatura como necessário
de dar um foco mais importante da informação pré-graduada e pós-graduada, tanto de enfermeiros como médicos. Não só em cursos específicos, onde isso já acontece, mas também a nível de instituição de Faculdade de Medicina e a instituição de cursos de enfermagem. Então, o que é que acontece do ponto de vista prático? Na verdade, o que acontece quando não existe um team leader é que andamos todos aqui a jogar. Basicamente, o que acontece nesse sentido é que o team leader é incapaz de delegar e priorizar aquilo que deve ser feito. Por outro lado, outra coisa muito importante que acontece é que o que é que isso gera às equipas? Gera claramente falhas na execução de instruções que não são claras ou que não são percepcionadas de forma clara, gera sensação de incompetência por parte das pessoas que fazem parte da equipa, e isso traduz-se numa menor performance do ponto de vista de grupo, e por outro lado leva a situações de conflito que acabam por não ser geridas e potenciar a catástrofe em política que acabou de chegar, o ECG que também chegou, a auxiliar que afinal ainda não fez o espólio, e além disso estas decisões são tomadas ao segundo, onde é que colocamos este doente, quem é a pessoa que deve abordá-lo, e sempre de forma imprevisível. Ora chega um politraumatizado, ora chegam 2 infartos, como é que nós gerimos na sala de hemodinâmica? E aquilo que existe, na verdade, são condicionantes do ponto de vista das pessoas, do ambiente e do espaço. Sendo que este sistema e este espaço habitualmente não depende da visão micro de cada um de nós, depende de uma visão institucional e das chefias. Aquilo que nós podemos fazer é, enquanto pessoas, mudar o nosso paradigma na atuação do dia-a-dia, do ponto de vista de gestão de equipas e gestão de pessoas. Então, qual é que é a mensagem principal? Na verdade, aquilo que estamos habituados a ver no serviço de urgência é a foto da esquerda, em que há um caos pseudo-organizado, em que cada pessoa tem as suas ideias, as suas motivações, o seu background, que quer impor, até com um bom feeling, para bem do doente, para bem da gestão, para melhor capacidade de levar o serviço para a frente, mas na verdade aquilo que devemos todos caminhar é para esta pessoa que aqui claramente assume a posição de team leader e que está a gerir uma equipa. E como é que isto se faz? Primeiro que tudo, temos de perder tempo para nos conhecermos a nós próprios, sabermos quais são as nossas dificuldades, quais são os nossos pontos fortes e como é que colmatamos estas coisas todas. Por outro lado, ter a capacidade clara de ouvir quem está connosco, tanto em situação de debriefing final, como em situação de comunicação em ânsia fechada e eficaz. E depois ter a capacidade de liderar pelo exemplo. Não me serve de nada dizer como é que são as tipologias de liderança, se eu depois, quando sou chamada a liderar, tenho uma liderança catastrófica e totalmente dissonante daquilo que é a minha palavra. Eu devo liderar pelas ações, e as ações devem ser pautadas por valores, por uma capacidade humanística de olhar o outro e de o incluir naquilo que é o projeto que eu acho e que achamos em equipa que é o melhor para o doente. E depois ser super objetivo e apaixonado no trabalho que se faz, que é aquilo que leva a que as equipas consigam dar o seu melhor a cada momento, independentemente do contexto em que se insiram. Na verdade, um líder aquilo que faz não é colocar grandeza nas pessoas, é só tornar essa grandeza ainda maior, porque ela já existe em cada um de nós e faz parte do team leader ter a capacidade de ver esse tipo de coisas e potenciar cada elemento da equipa. E por outro lado, tal e qual como aconteceu no maestro inicialmente da orquestra, a capacidade de trabalhar a equipa faz com que pessoas perfeitamente comuns, com diferentes níveis de experiência, diferentes histórias de vida, consigam atingir resultados perfeitamente geniais a cada altura da vida. Obrigada, doutora Mónica, pela excelente apresentação, e para concluir então a nossa mesa, tenho o prazer de vos apresentar o Dr. António Marques, mestre em Medicina de Catástrofe pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto, pós-graduado em Medicina de Catástrofe pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto,
Anestesiologista, exerce funções como anestesiologista no Centro Hospitalar Universitário do Porto, sendo também adjunto do diretor clínico e diretor do Departamento de Anestesiologia, Cuidados Intensivos e Emergência desse mesmo centro hospitalar. É também professor catedrático convidado do mestrado integrado em Medicina no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, e também formador em várias áreas relevantes relativamente à organização, gestão, formação e atividade assistencial em situações de exceção, doente crítico e trauma. Exerce funções como diretor dos Serviços Médicos do Instituto Nacional de Emergência Médica, também membro da Comissão Técnica Científica do INEM e presidente da Comissão Nacional de Trauma pelo Ministério da Saúde. Assim, de uma forma muito sucinta, é o currículo do Dr. António, portanto passarei a palavra ao doutor. Bom dia. Ok, então cumprimentar a todos, agradecer esta oportunidade de partilhar convosco não podia deixar de também dar uma palavra muito especial de agradecimento ao Pedro Caldeira, não apenas pelo convite para poder estar aqui, a partilhar alguns pensamentos, mas sobretudo pelo excelente trabalho que ele tem feito ao longo do tempo nos diversos domínios relacionados com a emergência e esta é mais uma iniciativa que deve ser valorizada pela sua qualidade. Muito obrigado, Pedro. Quanto à questão da apresentação, bom, eu prefiro que talvez seja apresentado da seguinte forma. Um médico anestesiologista que desde cedo tentou perceber como é que eu posso evitar a morte evitável. E talvez enquanto médico se dedicou não apenas ao perioperatório e à emergência, mas também à área da medicina do doente crítico, essa tem sido sempre a questão que me tem, levado a refletir sobre o meu percurso profissional e, embora neste momento esteja mais ligado à gestão, sou diretor do Hospital Magalhães Lemos, agora integrado na Unidade Local de Saúde de Santo António, de facto, já fui em tempos diretor dos Serviços Médicos do INEM, agora não, mas tive essa vertente pré-hospitalar, agora ainda mantenho uma vertente pré-hospitalar nos bombeiros, mas presentemente é verdade que ainda continuo ligado à Comissão Nacional de Trauma no Ministério, presidente do Colégio da Anestesiologia na Ordem, e já fui presidente do Colégio da Competência em Emergência Médica na Ordem e vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos, numa altura em que os cuidados intensivos se aproximaram muito das salas de emergência. E já não exerço, já fui, de facto, o diretor do Departamento de Anestesiologia e Cuidados Intensivos e Emergência de Santo António, funções que deixei no ano passado, quando assumi a direção do Hospital de Magalhães Lemos. Bom, clarificada essa situação, não sou o dono da verdade, mas acho que, tendo em conta o percurso, tenho direito a uma opinião. E é isso que eu vou partilhar convosco, a opinião sobre a gestão e liderança no contexto da sala de emergência, local onde passei muitas horas, de muitos dias e de muitas noites da minha vida. 5 objetivos gerais e 5 específicos. No contexto da gestão da sala de emergência. Quanto aos objetivos gerais, como em qualquer empreendimento respeitante à gestão, nós temos de muito claramente perceber quais são as nossas metas. E se nós nos centrarmos na nossa meta, que no fundo é estabilizar o doente crítico, provavelmente a coisa vai correr bem. Porque muitas vezes o que nós fazemos é nos focar nos nossos interesses, as nossas especialidades ou das nossas profissões e noutras guerrilhas que não têm nada a ver propriamente com a função nobre que é o funcionamento da sala de emergência. Por isso devemos nos focar naquilo que é interesse, que é o interesse que é de facto o interesse do doente. As logísticas, ninguém pode gerir sem ter ferramentas para o efeito, vamos falar uma menção sobre isso, as logísticas até físicas. A organização implica muitas vezes não apenas a capacidade operacional, eu gosto muito daquilo que é o sistema de Incident Command System dos americanos, porque além de como os portugueses fazem, de pensar nas operações e pensar na logística e no planeamento, também pensam no financiamento. Mas o facto é que muitas vezes nós somos homens e mulheres das operações. Mas para haver organização temos de pensar certamente também
nas questões logísticas e nas questões do planeamento contínuo. E algo que muitas vezes não fazemos, que é saber acompanhar, e esse acompanhamento implica a avaliação periódica dos resultados. Bom, especificamente sobre a sala de emergência, temos de entender a necessidade não apenas das competências técnicas, que muitas vezes têm sido o nosso enfoque ao longo dos anos, mas também das competências não técnicas, e de perceber que isto é um sítio de passagem, não é um sítio para ficar, é um sítio onde passa o doente e que deve ficar, enquanto está naquele local, tratado por uma equipa diferenciada para o estabilizar, mas depois o orientar. Enfermaria, bloco operatório, cuidados intensivos, sei lá o que for, mas não um sítio de estadia. Por isso isto é um processo e deve ser entendido uma espécie de circuito de encaminhamento ou um clinical pathway em que uma parte do capítulo do livro que é aquele doente, perdão-me esta analogia, há um capítulo que é a passagem pela sala de emergência. Por isso devemos pensar isto como um processo e isto é uma etapa num processo. A polivalência, temos de estar preparados para qualquer tipo de situação no sentido de estabilizar o ABCDE, da importância, seja no plano médico ou traumatológico, e reconhecer uma coisa muito importante que é estes dois conceitos, que é isto é um local de interface, não apenas entre o pré-hospitalar e o intra-hospitalar, mas também entre as especialidades e entre as profissões, de que necessariamente há aqui condições para a conflitualidade ou a má falta de compreensão, por isso a importância de saber gerir as interfaces e ao mesmo tempo a importância de saber integrar estes diversos agentes no contexto de uma equipa coesa. Pois de facto é um trabalho de gestão e liderança que nem sempre é valorizado. Bom, eu acho que nós devemos estar satisfeitos por aquilo que nós temos. Apesar de tudo, em muitos sítios deste país, as salas de emergência funcionam e salvam vidas, mas acho que devemos ser uns eternos insatisfeitos com aquilo que temos, sempre na busca da melhoria. E devo dizer que, a acreditar por algumas estatísticas que não são portuguesas, mas são, entre aspas, do primeiro mundo, onde se diz que cerca de 1/5 das mortes são no contexto do trauma, e lembrem-se que o trauma é a causa número 1 de morte nos indivíduos com menos de 40 anos de idade, isto apenas como um simples exemplo, mas que 20% dessas mortes são potencialmente evitáveis. O que quer dizer que, por muito bons que nós estejamos, ainda não somos suficientemente bons. Ainda temos alguma coisa para fazer. E às vezes quem está na sala de emergência culpa quem veio com o doente que veio do pré-hospitalar. Isto é um jornal de notícias de alguns anos atrás, gosto muito disto, e eu acho que é verdade, em parte, o pré-hospitalar tem de ser valorizado para que o intra-hospitalar seja rentabilizado e faça sentido. Mas também é verdade que muitas salas de emergência neste país passaram a funcionar melhor ao longo dos anos, quando incorporaram os saberes e a experiência e as competências ganhas pelos profissionais desse hospital no pré-hospitalar. E digo que eu, pelo menos, dou-me muito bom investimento muitos anos que passei a trabalhar em Vitória Médica e no helicóptero do INEM, porque deram-me competências que eu não teria no contexto do hospital. Digo que também há que valorizar que isto é uma questão como se fossem os elos da cadeia de sobrevivência, em que isto vai partir pelo elo mais fraco e que muitas vezes o elo mais fraco não é o pré-hospitalar. Às vezes é mesmo a sala de emergência. Por isso, é mais um elo de um contexto, de um processo, nós podemos valorizar, mas de uma forma humilde. Bom, e no contexto de outros elos, que é a rede. Por isso, mais uma vez, isto é uma coisa isolada. E devo dizer que muitas vezes as salas de emergência dos hospitais ditos polivalentes ou centros de trauma têm uma responsabilidade acrescida na sua articulação, às vezes com as salas de emergência dos médico-cirúrgicos. E isso às vezes é esquecido. Problemas comuns antes de ir para as sugestões, ou seja, primeiro faz-se o diagnóstico de situação e depois é o plano terapêutico. Muitas vezes nós estamos muito com um enfoque muito grande, muito focados naquilo que é o procedimento, naquilo que é técnico. E é verdade, nós temos de ser bons, por exemplo, a gerir a via aérea. Mas desvalorizamos as competências não técnicas e da importância, como já foi aqui referido, de, por exemplo, saber comunicar, conceito importante para poder gerir. E há algo que também muitas vezes não é suficientemente
valorizado, que é esta capacidade de refletir, não é só apenas debriefings, é refletir de uma forma honesta, com auditorias e com aprendizagem conjunta, multidisciplinar e multiprofissional sobre oportunidades de melhoria. Isto é extremamente importante para a melhoria contínua. Nós não podemos fazer daqui a 6 meses o que estávamos a fazer há 6 meses atrás. Temos de continuamente estar a melhorar. E isto falta muitas vezes. Nós exercemos, somos eficazes, mas nem sempre somos tão eficientes porque não fazemos melhoria contínua. Bom, então qual é a solução? Eu acho que muitas vezes a sala de emergência deve ser enquadrada, de facto, num passo no contexto de um circuito de encaminhamento, de um clinical pathway, de um percurso do doente. Como se fosse uma via verde, um passo no contexto da via verde, acho que é uma boa analogia. E que depois, o que é que nós temos? Temos um circuito e temos de definir para onde é que o doente vai, o que é que se lhe faz ao doente ao longo desse circuito, e quem é que faz, quem é responsável. Ora, então haverá um momento desse circuito onde alguém para na sala de emergência e, como tal, deve-se definir quem é que faz, o que é que faz, como faz. Se nós tivermos esta capacidade e aliarmos a isso também pensar sobre como é que se fez, da importância de acompanhamento e auditoria, então acho que estaremos no bom caminho. Bom, primeira coisa é ter a noção da triagem, que é ter a certeza que temos a sala de emergência e quem deve estar lá. E da importância da triagem pré e também intra-hospitalar. E o conceito que estamos numa luta contra o tempo. Ou seja, nós temos de ser eficazes, mas também altamente eficientes. E, como tal, a importância dos protocolos previamente conhecidos entre os membros da equipa, nas suas diversas dimensões, não apenas no contexto clínico, mas também, além do contexto estritamente clínico, também no contexto da qualidade organizacional, dos resultados e também dos custos, e que sejam formalmente assumidos pela instituição. Porque deve haver uma continuidade ao longo dos dias. Isto não é como funciona a segunda de manhã, a quarta à tarde. Independentemente de quem está de serviço, a política tem de ser uniforme e tem de ser formal. E cada vez mais essas formas de estar, esses protocolos, que vão influenciar depois a forma de formar as pessoas, para lhes dar não apenas as competências, mas também as atitudes necessárias para cumprir com os protocolos previstos para as situações que podemos ter de abordar, é sempre na mentalidade de como é que chegamos do ponto A ao ponto B de uma forma mais linear, ou seja, mais eficiente. Porque muitos de nós somos eficazes, mas não somos suficientemente eficientes. Isto implica a valorização do trabalho em função de, chama-lhe o que quiserem, normas, orientações, protocolos, mas formas de estar sistematizadas, formalizadas naquele contexto. Ninguém gera se não tem um referencial para comparar o que se faz versus o que era suposto ser feito. Daí que tem de haver equipa que não funciona em função das modas, mas em função daquilo que é previsto acontecer. Isto necessariamente é multidisciplinar e multiprofissional, e acho que a organização traz duas coisas muito importantes. Traz a coesão, mas também a motivação. As pessoas gostam de aprender e gostam de trabalhar onde as coisas estão organizadas. Bom, quem são essas pessoas? Porque se vamos falar de gestão, temos de saber quem é que vamos gerir. Eu acho que muitas vezes a legislação portuguesa ou as recomendações portuguesas, que isto neste caso é uma norma da Direção-Geral de Saúde, não está plasmado em legislação no Diário da República, mas não deixa de ser uma norma da Direção-Geral de Saúde, que deve ser respeitada, são coisas que já andam por aí, já foram publicadas. O que importa é aplicá-las, implementá-las. E se nós olharmos para este documento, que já tem mais de 10 anos, sobre qual é a constituição das equipas no contexto da abordagem traumatizada grave, no fundo, é perfeitamente extrapolável para aquilo que é a abordagem no contexto da sala de emergência, diria eu que, tanto a nível do polivalente, do médico-cirúrgico ou da urgência básica, já está tudo definido, quanto às diversas especialidades e diversos intervenientes. Não há que inventar, há sim que implementar. E implementar essas equipas numa lógica, de facto, de integração e de coesão. E da importância de assimilação, que muitas vezes, mais do que ensinar as competências técnicas, ensina, muito importantemente, as competências não técnicas. Todos nós, entre aspas todos, muitos de nós já temos centros de simulação, muitos de baixa fidelidade, alguns alta fidelidade, mas apenas deixo aqui um bom exemplo de um país, que é a Polónia,
começa a ter centros muito bem organizados. Este é apenas um entre vários que eu conheço, o Poznan University, e está ali uma referência para o YouTube, até podem ver um vídeo muito bem feito. E nós devemos sermos ambiciosos e devemos aprender com o que os outros fazem. Não quer dizer que nós não temos boas coisas em Portugal, nós temos excelentes coisas em Portugal, mas devemos estar atentos a que outros estão a fazer na Europa nesta matéria, e cada vez mais a simulação é muito importante para esta coesão e motivação da equipa. E é importante também para perceberem que somos peças num puzzle, e que sem todas as peças do puzzle não temos a imagem que era suposto ser transmitida, e de importância destas competências não técnicas que muitas vezes nós precisamos para podermos ser líderes e gestores. E precisamos de perceber, entre as diversas especialidades e profissões que estão na sala de emergência, aquilo que nos une. E se nós nos centrarmos naquilo que nos une, que é o doente e o interesse do doente, então sim, nós vamos ser capazes de ser polivalentes, integrados, competentes e ter capacidade de comunicação. Um bom exemplo disto. Não há exemplos perfeitos, mas um bom exemplo disto. Eu visitei há uns anos atrás, tendo gosto pela área de emergência médica, fiz vários cursos civis e militares em Israel, e este é um bom sítio, em Haifa, onde notem que a sala de emergência está vazia, talvez agora neste momento não esteja, mas notem que na altura estava, e porquê? Porque há uma boa triagem. Não vai para lá doentes que não precisam. Porquê? Porque não há lá doentes, perdão uma expressão, a comer a sopa, à espera do internamento, da vaga no internamento. Não, só há lá doentes graves, que efetivamente precisam de estar lá. E é um local de passagem. E reparem que também é um local onde já há muitos anos investi em coisas que hoje em dia, enfim, já são banais, mas na altura era, enfim, algo inovador, que é ter imagiologia na sala de emergência. Ou ter alguma coisa que eles já fazem há muitos anos e que nós teimamos em não aprender, que é que nós não precisamos de tudo na sala de emergência, todos os ventiladores com 1001 botões e 6000 alarmes. Nós precisamos de máquinas simples, que possam ser utilizadas muito rapidamente e portáteis, porque este doente vai precisar de ir ao TAC, este doente vai precisar de ir para o bloco, etc. De que, de facto, a simplicidade deve ser também um grande objetivo na gestão. E reparem que já há muitos anos atrás, pintavam até os locais no chão dos membros das diversas equipas que tinham de funções diferentes. A pessoa da via aérea, a pessoa da monitorização, a pessoa disto, daquilo e daquilo outro. Ou seja, a mentalidade do pit stop, onde claramente há quem lidera, mas onde claramente cada um sabe a sua função. E se mais, e tem a percepção que se não fizer muito bem o seu trabalho, toda a equipa perde. E neste caso, perde o doente. Por isso, a melhor analogia que eu encontro para o funcionamento de uma sala de emergência é o pit stop da Fórmula 1. Bom, quanto a questões físicas, e reparem que eu até agora tenho muita ênfase às pessoas, que é o mais importante, e à organização mental e capacidade de atuação das pessoas. Mas também há outras coisas que são precisas, como, por exemplo, infraestrutura e equipamentos. E isso também já está normalizado. Eu tive o prazer de poder trabalhar com os engenheiros e arquitetos da ACCS neste documento de alguns anos atrás, não é assim também tantos anos como isso, 2019, em que define claramente numa construção ou uma remodelação hospitalar em Portugal o que é preciso no contexto de uma sala de emergência. E uma das coisas que deve ser atendida não é apenas a infraestrutura e as pessoas a trabalhar naquela infraestrutura, mas de facto as características técnicas, as funcionalidades a prever no sistema de informação. Porque se eu não o meço, eu não vou poder gerir de uma forma objetiva. Measure to manage. Por isso, nós precisamos de transformar os nossos registros, que são muitas vezes dados soltos, em informação para poder então ter apoio à decisão e poderem afetar a capacidade das pessoas trabalharem e as suas atitudes agora e no futuro. Esta é a chave do sucesso. Acredito eu, por exemplo, no contexto do trauma, isso passa por registros nacionais. Neste momento, o registro alemão está a ser implementado de uma forma back-office no contexto do S-Clinic via os serviços partilhados no Ministério da Saúde. Esse é um dos meus projetos no contexto da Comissão Nacional de Trauma. E é importante que nós tenhamos esta noção, que para gerir nós precisamos de dados, mas precisamos de dados que sejam transformados em informação de apoio à decisão. E se temos um referencial, protocolo, como é que deve ser feito, e se temos dados, como é que eu fiz, então podemos comparar o que eu faço versus o que era suposto ser feito. Isso chama-se auditoria.
no contexto no blame, no shame. Não há vergonhas, não há culpas, mas há sim honestidade intelectual na busca da melhoria, ou seja, da identificação de oportunidades de melhoria. Isto leva-nos ao processo de benchmarking e nós devemos ter a coragem de fazer benchmarking. Os alemães já têm benchmarking para poder ser certificados quanto às suas salas de emergência e à sua capacidade de abordarem o trauma. Pois bem, nós devemos fazer benchmarking relativamente aos resultados que temos neste país versus outros países e da importância destes registros que neste momento estão a ser integrados. A palavra-chave muitas vezes é interoperabilidade, mas neste caso nem é interoperabilidade entre sistemas, é na integração do sistema S-clínico que esse registro deve ser feito. Bom, take-home message, depois destas partilhas, nos breves minutos que tenho ao meu dispor. O bom funcionamento da sala de emergência é extremamente importante porque tem muito a ver com aquilo que é uma das palavras-chave da saúde, que é acesso a cuidados em tempo útil. Neste caso, a cuidados diferenciados em tempo útil. E, de facto, nós precisamos de perceber que nestas duas dimensões, onde estamos sempre na busca da melhoria contínua, nós precisamos perceber que, de facto, é um local de interfaces entre especialidades e momentos, pré-hospitalar e intra-hospitalar, e além de especialidades também de profissões. Precisamos de perceber que o mais importante é ter uma boa equipa e de investir nos nossos quadros. E digo que não sou adepto, muito francamente, de pessoas virem fazer um tour de vez em quando de uma forma descarrada, mas acho que um dos segredos para a boa gestão é que sejam pessoas, equipas do próprio hospital e que tenham um pano de fundo, um background na área do doente grave, o que implica o envolvimento das unidades de medicina intensiva no contexto da sala de emergência e na sua liderança. E, além, obviamente, do envolvimento de outras áreas, que muitas vezes os doentes são eminentemente cirúrgicos e precisam de 1001 áreas e de imagem, etc. Não estou a desvalorizar os restantes, mas sim estou a dizer que, se estamos a falar de doentes críticos, como muitas vezes são os doentes na sala de emergência, os especialistas da área de que têm competências na área do doente crítico, têm de estar lá e de que fará sentido esta ligação funcional entre a sala de emergência e as unidades de medicina intensiva, coisa que pugnei por ao longo dos anos. E estabelecer muito objetivamente as prioridades, como se pode fazer tudo ao mesmo tempo, aliás, às vezes temos mais doentes ao mesmo tempo do que a própria sala aparentemente pode comportar, por isso a importância das prioridades e de sempre como objetivo aquilo que este doente precisa e o melhor interesse deste doente. Bom, no vertente das lideranças, nós precisamos de facto de dar mais ênfase à parte não técnica além da técnica, mas também precisamos de perceber uma coisa. Aqui há uma liderança funcional versus técnica, ou seja, a melhor analogia que eu encontro para isto é o chefe de equipa. Eu continuo a ser chefe de equipa às segundas-feiras no meu hospital, pior dia da semana. Bom, e isto porquê? Porque o chefe de equipa, efetivamente, gera toda a equipa multidisciplinar e multiprofissional, funcionalmente, mas tecnicamente respeita a especificidade do enfermeiro, ou do ortopedista, ou do internista, que tecnicamente tem até uma hierarquia própria que vai até o Conselho de Administração. Por isso, nós temos de perceber que na liderança há a liderança técnica versus a funcional. E temos de perceber que a liderança faz-se de uma forma, diria eu mesmo, contínua. Ou seja, não há alguém que vai ser líder uma vez de vez em quando. Tem de ser pessoas que têm experiência disto, porque isto larga também anos a adquirir essas competências, e que exerce, porque eu só sou bom a fazer aquilo que eu faço muitas vezes. E que, mais uma vez, enfoque nos grandes objetivos. E aqui diria que, para além, um bom líder, para além de o ênfase nos objetivos, que é o interesse do doente, é sobretudo também como posso ser mais eficiente, além de mais eficaz. Bom, e já disse várias vezes esta coisa que parece assim uma palavra-chave feita, politicamente correta, de centrar no doente, mas acho que isto realmente é importante porquê? Porque os 4 Cs do Patient-Centered Care são o quê? O care em si, o tratamento em si, a capacidade de nós gerirmos o ABCDE ou lá o que for, e isso, competências técnicas. Mas depois outra é a comunicação, as competências não técnicas. E outra coisa é a colaboração, extremamente importante se temos a tal liderança funcional,
multidisciplinar e multidisciplinar. Mas, sobretudo, o C que eu queria chamar-vos a atenção depois desta partilha é a questão da cultura. Equipa só existe, e gestão e liderança dessa equipa só existe quando, a nível institucional, temos cultura para isso. E o que é que isso implica para ter cultura? É focarmos-nos não na escala de serviço, que muitas vezes é a nossa luta, como é que vamos assegurar sábado à noite, mas sim também, além da escala, na escola que deve ser esse serviço. Porque se nós nos centrarmos na escola que é o serviço, que é coesão nos princípios, coesão na formação, coesão na avaliação dos resultados, em grupo, multidisciplinar e multiprofissional, então nós vamos ter escola, além de escala, e aí vamos ter cultura. E é isso que é preciso para a gestão. E diria eu mais ainda, dado que nós trabalhamos em rede, num contexto de rede interhospitalar, e pré e intra, nós precisamos de ter coordenação não apenas da sala de emergência, mas até entre as salas de emergência. E deveria haver contacto e conhecimento e formação integrada entre pessoas que habitualmente estão ligadas às salas de emergência numa determinada área regional, que muitas vezes têm as suas interfaces entre si. Porque quando eu conheço alguém, eu não só vou trabalhar melhor com ele, mas eu vou deixar de falar mal dele. Porque muitas vezes o que nós fazemos é falarmos mal daquele indivíduo ou daquele hospital que nos mandou um doente que estava assim, que estava assado. Mas se nós trabalhamos em coordenação regional, nós conhecemos as pessoas, formamos de uma forma integrada e vamos ser mais eficazes e eficientes. E acabo com este slide dizendo que é fácil dizer, difícil de fazer, mas é possível fazer. É tudo uma questão do nosso comprometimento com esta causa. E acredito que nós já estamos num bom patamar em Portugal, em vários hospitais, mas acredito que há espaço para melhoria. E, sobretudo, nessa melhoria, são as competências não técnicas que têm de ser desenvolvidas. Porque até agora nós temos dado muita ênfase ao técnico, mas para gerir e para liderar, também precisamos de perceber um bocadinho mais do não técnico. Muito obrigado. Obrigada a nós, Dr. António, pela sua excelente apresentação. Depois deste momento riquíssimo sobre gestão e liderança na abordagem à pessoa em situação crítica na sala de reanimação, em nome de todos, deixo o meu agradecimento e apreço pelos temas expostos. Agradeço pela dignificação da nossa profissão, da área da saúde, e que tínhamos sempre sede de aprofundar o nosso conhecimento em prol do bem-estar de quem necessita de auxílio. Reforço o meu agradecimento aos três magníficos palestrantes desta mesa e passo então a palavra ao enfermeiro Pedro Caldeira. Muito obrigado. Antes de passar para a próxima mesa, de facto, agradecer a oportunidade e a honra e o gosto que foi ouvir estas três últimas apresentações. Três diferentes perspectivas, mas de um tema inequivocamente importante e de facto foi... Estou muito grato. Muito obrigado mesmo. Bem, dando continuidade à nossa ordem de trabalho, vamos entrar agora numa área particular das catástrofes, nomeadamente das ações humanitárias. Para o efeito, vou dar a palavra à enfermeira Soraya Castro, discente da pós-graduação de Emergência Médica e Catástrofe, para ela poder dar início à sua mesa, gestão de pessoa em situação crítica em ações humanitárias. Contudo, desculpa Soraya, não antes, sou obrigado a fazer isto, dar os parabéns à doutora Catarina Paulo, que vai estar como palestrante nesta mesa, que decidiu dedicar parte do seu dia de aniversário para estar connosco. Muitos parabéns, Catarina, e obrigado por aqui estares. Soraya? Olá, bom dia. Estão a conseguir ouvir bem? Muito bem. Conseguem-me ouvir bem? É que eu, por norma, tenho sempre problemas com a net. Muito bom dia a todos. Obrigada desde já pelo vosso interesse aqui neste nosso webinar, que tem uma panóplia de matéria muito, muito interessante e, para além disso, palestrantes incríveis. Espero que até agora esteja a ser do vosso agrado e interesse.
Quero desde já saudar também a excelentíssima senhora enfermeira Maria Dix, o excelentíssimo senhor enfermeiro Rui Fonseca e o enfermeiro Pedro Caldeira. Eu sou Soraya Castro, sou então moderadora deste meu grupo de gestão do doente crítico em ações humanitárias. Sou enfermeira atualmente a exercer funções na unidade de cuidados intensivos cirúrgicos cardiotorácicos em Santa Marta. E estou a representar aqui o meu grupo, que é constituído pelo João Antunes, igualmente enfermeiro no meu serviço, e pela Márcia Pinto, que é doutora na Unidade de Cuidados Intermediários Intensivos de Leiria. Em meu nome, quero desde já também agradecer aos palestrantes por aceitarem ingressar nesta aventura. Obrigada mesmo por estarem presentes e parabéns, doutora Catarina, também por disponibilizar um fantástico dia aqui também, de igual modo neste webinar que nos vai trazer coisas mesmo muito interessantes. Acho que vai ser um bom dia para si de aniversário. Parabéns mais uma vez. Obrigada, João, mais uma vez por entrar nas minhas aventuras. Obrigada em nome do grupo. O João Póvoa, vou passar a apresentá-lo porque lhe vou dar a primeira palavra. O João Póvoa é um enfermeiro do Instituto Nacional de Emergência Médica, atualmente operacional na CIV de Lolé, VMER de Faro, operacional também no ELI de Emergência Médica no Algarve, formador de CIV e VMER no INEM, pós-graduado em Cuidados Intensivos, também já desempenhou funções no Departamento de Formação e Emergência do INEM, estudante atual de mestrado em enfermagem na pessoa em situação crítica, tem também a sua vasta experiência em missão internacional pelo INEM e também formação no módulo PT-EMT do INEM, que faz parte do mecanismo europeu de resposta a acidentes graves e catástrofes. Bom dia, João, obrigada e podes começar a dar a palavra. Ora, então, muito bom dia a todos. Obrigado, Soraya, pela apresentação. É um gosto estar aqui a partilhar este dia, um dia de muita partilha e de muita conversa e receber formação e conhecimento. Antes de dar início à minha apresentação, uma breve apresentação, queria também dar os meus parabéns à doutora Catarina Paulo por este dia. Acho que é uma boa forma de festejar o aniversário. Bom, então pediram-me para falar aqui um bocadinho sobre a gestão da pessoa em situação crítica, ações humanitárias, e uma vez que o tema era em simultâneo com a doutora Catarina Paulo, eu tomei a liberdade de começar a fazer a minha apresentação com base quase numa preparação para a ação humanitária e não tanto no doente crítico. Isto porque antes de haver o caminho e a realização de uma ação humanitária, há todo um trabalho que é feito antes. Muito bem, relativamente àquilo que eu me propunha aqui a apresentar, era apresentar uma pequena definição da missão, que é uma missão humanitária, apresentar aquilo que há de ser um planeamento sumário de uma missão, preparar a preparação das equipas para uma missão, entender também aquilo que é a importância da gestão emocional das equipas durante o ambiente da missão e depois falar um bocadinho sobre aquilo que será a gestão do doente, neste caso do doente crítico em ambiente de catástrofe. Muito bem, segundo aqui a plataforma das organizações não governamentais para o desenvolvimento, plataforma portuguesa, uma missão humanitária é aquilo que se reconhece como um ato de assistência e proteção de populações que são vítimas de catástrofes ou crises resultantes da intervenção humana, como aquilo que nós conseguimos vivenciar, aquilo que conseguimos percepcionar agora através da nossa televisão nos países como a Ucrânia e como a Palestina. Constitui, obviamente, aquilo que é uma expressão fundamental do valor universal da solidariedade entre os povos, porque este tipo de respostas é sempre uma resposta musculada, com vários tipos de organizações responsáveis para responder, e são elas que, em conjunto, adotam determinadas atitudes para ajudar, e este tipo de missão é sempre com base numa premissa que é que o sofrimento humano deve ser evitado e aliviado onde quer que ocorra. Muito bem, para isso temos alguns atores, algumas instituições, organizações que fazem isto. Aquelas que eu considero que são as fundamentais são a Organização das Nações Unidas,
a Organização Mundial de Saúde, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, a AMI, que é a Assistência Médica Internacional, e a Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Depois, dar-vos aqui algumas notas de que existem vários tipos de missões. Existem missões de humanitários de paz, existem missões de resposta à catástrofe, existem missões em que vamos de caráter social, onde existem populações com grande déficit de saneamento, grande déficit de alimentação, e portanto existem vários tipos de missões, cada uma com o seu principal ênfase e com a sua necessidade de resposta específica, e portanto cada uma delas carece de uma preparação prévia e uma preparação muito peculiar. Muito bem. O que é que para uma missão, e aqui nesta parte aqui de Portugal e aquilo que é o nosso Portugal, como é que responde a isto? Portanto, quando existe uma catástrofe ou um acidente ou um evento noutro país, o que é feito inicialmente? Existe um pedido de ajuda e, portanto, para esse pedido de ajuda é feita uma determinada avaliação. É feita uma avaliação de que serão as necessidades, de que equipa é que vai ser posta no terreno, de que material é que vamos precisar. Depois é feita uma realização de um reconhecimento, ou seja, vai uma equipa fazer um reconhecimento no terreno para avaliar em concreto onde é que vai ser colocada a equipa, onde é que vai ser prestados os cuidados, como é que vai ser montado e quais são os aspectos essenciais a ter em conta para preparar depois a equipa para a missão. Depois, preparar os equipamentos, obviamente que tudo isto é preparado em função daquilo que vai ser a necessidade na altura, e depois preparar também aquilo que é equipamento de logística, porque os elementos que vão para uma missão têm sempre que ter sempre um backup onde possam descansar, comer, dormir e ter o seu próprio saneamento. Muito bem, depois de ter feito esta preparação e esta avaliação, é feita uma preparação das equipas. Portanto, é criada uma checklist com o material necessário e depois sim é feita uma construção de um documento com algumas informações que são fundamentais para quem vai, nomeadamente informações alimentares, qual é o tipo de alimentação que se pratica lá, o que é que nós vamos ter que levar, o que é que vai ser possível lá conservar ou não, e portanto se vamos ter eletricidade ou não, e se vamos ter capacidade de armazenar determinado tipo de alimentos. Isto é fundamental. A nível cultural, o que é suposto nós esperarmos no local onde vamos prestar os determinados cuidados, nomeadamente se aceita-se que homens, enfermeiros, médicos, etc., tomem conta de mulheres e vice-versa. Ambientais, que tipo de missão é que nós vamos encontrar, se é uma missão de caráter social, se foi um ambiente de um acidente de catástrofe, e também os meteorológicos, se vai lá estar frio, se vai estar calor, se vai estar a chover, e portanto isto são tudo aspectos fundamentais para ter em conta na preparação das equipas. Relativamente àquilo que é a gestão emocional das equipas, que é muito importante, porque as equipas vão estar muito tempo fora, longe dos seus entes queridos, vão estar num grupo único, onde vão ter que conviver uns com os outros. Alguns não se conhecem tão bem, não tinham partilhado espaços fechados com essas mesmas pessoas, e portanto o desafio de estar numa missão constantemente, sempre com as mesmas pessoas, é um desafio muito importante. Portanto, é importante realizar um briefing antes do início da missão, para explicar o que é que vai acontecer, dar estas notas do que é esperado da equipa, fazer um acompanhamento individualizado dos elementos da missão, quem está cá deste lado, fazer uma pequena chamada, se isso for possível, acompanhar, alertar para que sempre que haja um sentimento menos positivo, que ele seja partilhado, e fazer essa partilha com a equipa. E também o acompanhamento da família de quem fica cá. Portanto, as pessoas que vão para uma missão têm sempre familiares em casa, e isso é sempre um desafio também para as famílias, a preocupação
se às vezes não conseguem comunicar com quem lá está, é sempre uma grande ansiedade e, portanto, também é importante fazer este acompanhamento. Muito bem, relativamente àquilo que é a gestão do doente crítico, e esta parte eu vou só tocar aqui em 2 ou 3 pontos, e se calhar a doutora Catarina Paulo vai ser mais, dar mais ênfase a esta parte. Dizer-vos que a abordagem do doente crítico neste tipo de missões segue o mesmo padrão internacional, que é a abordagem do ABCDE, sempre com a premissa inicial de controle de hemorragia. No entanto, é importante que tenhamos noção de que quando existe um evento destes, um acidente de grande envergadura, uma catástrofe, os doentes críticos, aqueles doentes que o primeiro contacto e a primeira resposta é sempre dada por quem, por exemplo, por as entidades locais, ou seja, aquilo que é, imagina um doente crítico, um choque hemorrágico, à espera que chegue lá uma equipa ao fim de 48, 72 horas ou até uma semana, portanto, imaginem o que é que esse doente estaria a passar. E, portanto, nestas missões, a grande parte dos doentes são doentes que tinham a sua doença controlada e acabam por agudizar, que deixaram de ter a resposta local. São doentes que têm outro tipo de patologias que precisam agora, neste momento, de uma resposta, e o que se faz nesta altura é tentar tratar. É importante também termos em conta que os cuidados que vai ser prestados é sempre de acordo com a cultura, aquilo que já tinha falado anteriormente. Neste aspecto também temos um papel fundamental em gerir as expectativas da equipa, porque nós aqui nos nossos países, em países envolvidos, temos uma expectativa de que conseguimos salvar a maioria, conseguimos salvar todos aqueles que nos aparecem no hospital e na sala de emergência. No entanto, neste ambiente nós não conseguimos salvá-los todos e nós procuramos sempre fazer o melhor pelo maior número de pessoas. E depois realizar o tratamento dos doentes tendo em conta o seu futuro acompanhamento e cumprimentos terapêuticos. Ou seja, o que é que quer dizer com isto? É dizer que se nós estamos num ambiente onde foi um terremoto, está tudo destruído, os hospitais não têm capacidade de resposta, temos um doente que precisa de ser ventilado ou ser submetido a determinadas medidas invasivas e depois não temos para onde evacuar este doente, ficamos com o doente na sala de emergência do hospital que acabámos de montar. Portanto, é importante ter em conta todas estas noções e também se um doente que estar com uma sepse de um antibiótico continuado, esse doente vai para um hospital, vai ter esse tratamento. Portanto, temos que ter a noção de que quando estamos perante este tipo de doentes e num ambiente da missão humanitária, um ambiente externo, um ambiente com poucos recursos, acaba por nos condicionar aquilo que as nossas expectativas e até a nossa capacidade de resposta. E, portanto, isto era o que eu tinha para vos apresentar. Espero que tenha sido útil e que tenha sido claro da minha parte, disponível para, no futuro, esclarecer alguma dúvida que exista. Muito obrigado e, portanto, agradecer a todos. Obrigada, João, pela tua maravilhosa apresentação. Acho que foste realmente muito sucinto naquilo que era expectável para esta versão mais ética e humanística da gestão e liderança do doente crítico em ações humanitárias. Não nos perdemos um bocadinho aqui no foco, mas realmente estes contextos diferenciais são demasiado importantes. Tudo fala em pré-hospitalar, tudo fala em trinita hospitalar, e incluirmos estas vertentes humanitárias que realmente é um amor e uma curiosidade mútua entre não só vós palestrantes como nós enquanto grupo, e realmente é demasiado importante termos em conta que a ação humanitária não é só ir para lá e ajudar, é evidentemente todas estas questões que tu abordaste, e que agora, em segundo lugar, vou dar então a palavra à doutora Catarina Paulo, que evidentemente com a sua excelente experiência tu também vai continuar a abordar esse tema e a dar ênfase ao mesmo. Bom dia outra vez, doutora Catarina Paulo, mais uma vez parabéns. Vou então apresentar a doutora Catarina. Como disse, ela tem uma excelente experiência em ações humanitárias. Atualmente trabalha no Serviço de Medicina Intensiva do Hospital Garcia de Horta e está a fazer uma subespecialização em Medicina Intensiva,
é médica especialista, já com 10 anos de experiência em VMER, é médica especialista em doenças infecciosas e também emergência intra-hospitalar. Desde 2011, então, a envergar neste amor das missões humanitárias, nomeadamente na República Democrática do Congo, busca e salvamento no Mar Mediterrâneo, Síria, Moçambique, em resposta ao ciclone Idai, entre muitas outras. Dou então a palavra à doutora Catarina Paulo para nos falar então nesta sua vertente fantástica e nos trazer aquilo que de melhor a sua experiência já vivenciou. Obrigada. Antes de mais, obrigada pelo convite. Coincidiu com o meu aniversário, mas pronto, acabei por não conseguir dizer que não e aqui estou. Espero que gostem. Não vou acrescentar, acho eu, muito mais ao que o João disse. É um gosto partilhar esta mesa contigo, João. E, bom, espero que gostem. Vou falar um bocadinho também da parte mais, enfim, prática, com alguns exemplos concretos e pronto, espero que seja do vosso agrado. Então, basicamente, este é um desafio falar deste tema, não é? Porque é um tema que pode ser bastante abrangente, porque, como o João disse, os contextos são diversos e cada contexto tem as suas particularidades. Portanto, eu vou tentar falar assim de uma forma um bocadinho global, como o João também fez, e vou falar então da definição do doente crítico, a ação humanitária e o doente crítico, a aplicação de princípios de medicina intensiva, medicina do doente crítico, não é só medicina intensiva, no contexto humanitário, a abordagem do doente crítico e a sustentabilidade destas nossas ações. Portanto, o que é o doente crítico? É aquele que, por disfunção ou falência profunda de um ou mais órgãos ou sistemas, a sua sobrevivência esteja dependente de meios avançados de monitorização e terapêutica. Qual é o objetivo da medicina do doente crítico, então? Salvar vidas e atenuar o sofrimento de pessoas em contexto de doença aguda, restaurando a sua capacidade para reconstruir as suas vidas e comunidades. E então, como é que nós vamos conseguir relacionar isto com as crises humanitárias, com a ação humanitária necessária nas crises humanitárias? Antes de mais, vamos perceber, como o João já disse, o que é uma crise humanitária. Portanto, a crise humanitária, qualquer circunstância onde as necessidades humanitárias são suficientemente abrangentes e complexas, de forma a necessitar de ajuda e recursos externos significativos, e onde uma resposta multissetorial é necessária com a intervenção de um amplo conjunto de atores humanitários internacionais. Esta é a definição da Organização das Nações Unidas. Há várias definições, mas no geral todas dizem o mesmo. Há vários tipos, as naturais, as criadas pelo homem, nomeadamente acidentes industriais, como por exemplo foi o caso de Chernobyl, e há as chamadas emergências complexas. O que é que são estas emergências complexas? São a combinação, são emergências em que há a combinação de elementos naturais e elementos criados pelo homem. Nomeadamente, por exemplo, quando há um grande movimento populacional, como por exemplo no caso da seca em vários países da África subsaariana, por exemplo. E aí vamos ter uma emergência complexa porque há vários potenciais crises a ocorrer ao mesmo tempo, nomeadamente epidemias, insegurança alimentar, entre outras. Portanto, quais são os potenciais pitfalls da ação humanitária e o doente crítico? Pode ser demasiado caro, portanto, à partida, o que é que se pensa? Demasiado caro, equipamentos e tecnologia eficiente indisponível e só alguns serão beneficiados. O que é que então as equipas que estão habituadas a gerir o doente crítico podem acrescentar? Estas equipas, portanto, têm uma grande capacidade de triagem, a capacidade de reconhecimento precoce de sinais de deterioração clínica e um pensamento crítico e abordagem prática e de adaptabilidade, que são ferramentas muito úteis, como o Dr. António Marques falou, não técnicas, para inserir nestes contextos. Quais são os desafios que temos de ponderar? Enfim, que os adultos e crianças em estado crítico são mais prevalentes no contexto das emergências complexas, há poucos profissionais de saúde preparados para a gestão do doente crítico em relação com a quantidade de doentes críticos que vão aparecer, não é? As vítimas, a capacidade para monitorização limitada, o volume de doentes em excesso, os recursos humanos limitados e a impossibilidade de transferência para cuidados diferenciados. Portanto,
Quais são os desafios na procura e acesso à saúde das vítimas? Falta de transporte, falta de clínicos pré- e intra-hospitalares e o recurso diminuto a métodos diagnósticos e terapêuticas. Estes desafios são exacerbados pela insegurança, pela deslocação populacional abrupta, por surtos, desastres naturais e desafios culturais. Estas são algumas fotografias da missão que fiz no Nordeste da Síria, em que podem ver portanto, alguns exemplos de insegurança. Agora, os desafios culturais acho que é o que é mais preponderante falar, ou mais diferente de se falar, que não se fala tanto, ou que não estamos tão habituados quando falamos da gestão do doente crítico, no nosso contexto, neste caso em Portugal, temos de pensar sempre em contextualizar, como o João também mencionou, histórica e culturalmente. Para onde vamos e respeitar então as várias potenciais condicionantes. Por exemplo, o facto de haver em algumas culturas em que as mulheres só aceitam ser vistas por profissionais de saúde, mulheres também, ou quando em algumas sociedades a mulher é obrigada a ter sempre o acompanhamento do homem. O facto de haver uma insegurança regional e violência em que então, é fomentada uma desconfiança das organizações não governamentais, que pode levar, então, a ataques aos profissionais de saúde. Depois também há menos recursos humanos, porque estes têm receio de trabalhar e de sofrer represálias, nomeadamente nas suas famílias. Depois também outro desafio é a noção do público versus o privado, depois a ideia também de quando é um contexto de uma organização não governamental que é maioritariamente despatriados num país de alto rendimento, as pessoas vão com a ideia de que vão ter acesso a algumas terapêuticas ou métodos de diagnóstico de última linha e que não acontece, portanto, expectativas que acabam por ser defraudadas em algumas situações. Depois, o próprio desafio com a burocracia, portanto, para iniciar novos projetos, para alterar certos projetos, para conseguir-se medicação, equipamento. Posso dar-vos o exemplo, por exemplo, no campo de refugiados onde trabalhei no Nordeste da Síria, a equipa era praticamente toda local e houve uma altura que não conseguíamos aceder ao armazém para a medicação que já tinha entrado no país por questões de segurança, mas neste caso foi fácil de adaptar porque as farmácias locais tinham, neste caso estávamos à procura de um antibiótico em concreto, tinham esta oferta. Depois, o facto de haver potencialmente uma grande rotatividade dos profissionais de saúde que são alocados aos projetos, seja pela insegurança e necessidade de que as pessoas se desloquem, seja por salários não competitivos, ou às vezes até competitivos. Há profissionais que saem de uns projetos para outros, de umas organizações para outras, por salários maiores. Isso é outra coisa que as equipas e os projetos, quando são desenvolvidos, têm de ponderar em termos de salários para não estar a tirar profissionais de saúde de organizações locais, por exemplo. Portanto, são vários desafios culturais e históricos que temos de pensar e que muitas vezes não nos é ensinado e com a experiência vamos percebendo o quão importante é. Portanto, outro desafio na gestão do doente crítico em contexto de crise humanitária é que a mesma equipa é a mesma equipa que vai ter de avaliar em contexto de sala de emergência por falta de recursos. A monitorização habitualmente é básica e os cuidados médicos podem ter de ser feitos em infraestruturas adaptadas, nomeadamente centros de saúde, hospitais de campanha. O correspondente, por exemplo, à cama correspondente aos cuidados intensivos, pode ser uma cama igual às outras, simplesmente tem lá, portanto, um monitor com uma pressão de avaliação de pressão não invasiva a cada 5 minutos e oxigenoterapia, portanto, isto é considerada, portanto, o espaço do doente crítico, o espaço intensivo. A medicação é limitada e os métodos diagnósticos também limitados. Portanto, agora, vendo ao contrário, como é que nós vemos
aplicar os princípios de medicina do doente crítico no contexto humanitário. Portanto, a abordagem do doente crítico, a formação interprofissional e abordagem multidisciplinar, métodos diagnósticos e terapêuticas racionais, checklists, ou racionadas, melhor dizendo, checklists e bundles terapêuticos, equipas de resposta rápida e ressuscitação e cuidados de fim de vida. Portanto, estas temáticas tão importantes na abordagem do doente crítico, o que é que acontece no contexto humanitário, que, volto a frisar, depende, não é? Depende das crises, depende da dimensão e depende do local. Portanto, a ABCDE, como já foi falado em palestras anteriores, é uma competência essencial utilizada para avaliar e ressuscitar o doente crítico, independentemente do trauma ou doença. No contexto humanitário, não é tão eficiente quando estamos num contexto caótico. Então, o que é que vamos fazer? Vamos não aplicar ou vamos aplicar de forma modificada? A proposta, há um grupo de trabalho, nomeadamente os Médicos Sem Fronteiras, que propõe que se faça de forma modificada. Estas modificações simples, então, no fundo, é uma adaptabilidade do ABCDE para gestão do doente crítico de forma diária, que vai promover um pensamento crítico com antecipação da deterioração clínica e facilitar a ressuscitação com objetivos claros, nomeadamente facilitando esta abordagem em equipas que anterior à crise não estavam habituadas a lidar com o doente crítico. Isto portanto, uma avaliação ABCDE modificada proposta por este grupo de trabalho, em que é, portanto, a equipa que diariamente vai passando então o checklist, sendo que temos o ABCDE, depois acrescendo o S e o Prevention, S de sepsis e P de Prevention. No caso do sepsis, por exemplo, é utilizado o Quick SOFA, que também é uma escala bastante simples de utilizar, isto é adaptado ao adulto no caso, e que mesmo equipas que não estão habituadas a gerir doente crítico, se tiverem este apoio deste ABCDE modificado, SP, no fundo, consegue-se, portanto, identificar e ressuscitar o doente de forma adequada em tempo útil e prevenir complicações que ocorrem muito frequentemente no doente crítico, se não antecipadas e se não prevenidas. Portanto, isto é uma das propostas que é de muito fácil adaptação a contextos em que há recursos humanos escassos e recursos logísticos escassos também. Em relação à formação interprofissional e abordagem multidisciplinar, é muito importante. A formação com simulação de equipas multidisciplinares pode ser bastante importante e modificadora de comportamento, nomeadamente em contextos culturais em que as estruturas hierárquicas são tão estanques que não há abertura para uma formação multidisciplinar e não há a capacitação para a comunicação. E então propõe-se que em determinadas crises humanitárias se faça então formação com simulação de equipas multidisciplinares para promover assim nas equipas uma noção da importância da avaliação de sinais vitais e da importância de todos os elos nos cuidados ao doente, a comunicação em circuito fechado durante a reanimação e promove também assim a equipa com uma comunicação mais eficiente e em tempo útil. Isto é um exemplo de uma equipa multidisciplinar, neste caso foi no contexto do PTMT, e é uma equipa multidisciplinar expatriada, falta só aqui a farmacêutica, mas pronto, a ideia é que se consiga formar equipas multidisciplinares, quando necessário equipas expatriadas e quando possível equipas locais. Em relação aos métodos diagnósticos e terapêutica, nestes contextos têm de ser racionados. O transporte de doentes para MCDTs não acompanhados pode acontecer por falta de recursos ou desconhecimento da necessidade do doente crítico ser acompanhado. Há falta de possibilidade de monitorização no transporte, tem-se sempre de ponderar o risco-benefício do transporte para o doente e profissionais de saúde, nomeadamente em contextos bélicos. Tem de se ponderar também o risco-benefício de diagnóstico e terapêutica, por exemplo, quando se diagnostica uma neoplasia, até que ponto é que, enfim, vale a pena neste contexto continuar os cuidados de saúde, considerando-se que, infelizmente, não há resposta eficaz a médio e longo prazo para este doente em concreto, na situação em concreto.
As abordagens invasivas também, neste sentido, têm de ser ponderadas de acordo com os recursos. Por exemplo, um doente que, para proteção da via aérea, precisa de ser ventilado. Idealmente, deveria ser ventilado. Não havendo recursos, acaba-se por não ventilar, mas há outras abordagens não invasivas que se pode fazer, nomeadamente cabeceira a 30 graus, oxigenoterapia, aspiração de secreções. Não é o ideal, mas ainda há algum tipo de resposta passível de se fazer. Depois, em relação às checklists e bundles, são essenciais, fundamentais, infelizmente nem sempre aplicáveis da melhor forma possível. Portanto, eles têm de ser adaptáveis aos contextos, não é? Por exemplo, a avaliação regular de sinais vitais poderá não ser possível por falta de material ou recursos humanos. Há checklists e protocolos criados pela Organização Mundial da Saúde, como o Trauma Care Checklist, que mostraram melhoria nos cuidados de saúde quando implementados não só nos países de alto rendimento, mas também nos de baixo rendimento. E há, por exemplo, uma checklist criada pelos Médicos Sem Fronteiras para a utilização de vasopressores em veia periférica, considerando-se que muito mais dificilmente se consegue acessos venosos centrais. Portanto, que promoveu a opção terapêutica em locais com poucos recursos e melhoria da comunicação por assinatura obrigatória do médico e do enfermeiro. Em relação às equipas de resposta rápida e ressuscitação, nestes contextos, pela escassez de recursos, são incomuns. E depois, algo muito importante também, é os cuidados de fim de vida. Os recursos são limitados, isto poderá obrigar à triagem de doentes para manutenção de investimento versus suspensão de medidas. Infelizmente, já maioria, se não todos, os que lidam com doente crítico em Portugal tiveram essa experiência, não é? Ou pelo menos tiveram próximo de situações em que se teve, por falta de recursos logísticos e humanos, houve necessidade de triagem de acordo com a possibilidade de recuperação dos doentes. Portanto, é fundamental também a contextualização cultural para a abordagem do tema com a família e doente, e é importante o reconhecimento da dificuldade de decisão para o clínico e haver um espaço para a discussão e advocacia por melhores cuidados de segurança, caso possível. Portanto, agora sim, ao contrário, como é que olhamos para um doente crítico no contexto da crise humanitária, e agora, como é que nós vamos conseguir aplicar os princípios humanitários ao cuidado do doente crítico? Nos contextos em que a acessibilidade nem sempre é para todos, os cuidados invasivos, nomeadamente a intubação e ventilação mecânica, podem não ser sustentáveis, e é essencial, nestes contextos, que poderá ser ainda mais dicotómico, os conceitos de imparcialidade e neutralidade que sejam realmente implementados. Portanto, estes têm de ser independentes da raça, género, condição social, religião ou filiação política. Neste caso, este campo no nordeste da Síria, onde tive o privilégio de trabalhar com uma equipa fantástica local, que é a organização curda da Cruz Vermelha, que ainda não é reconhecida internacionalmente. Eles, que foram um povo que sofreu muito com as atrocidades do Daesh, acabaram por, neste campo de refugiados, que no fundo era um campo fechado, com muita segurança necessária, eles tratavam as famílias, que eram a maioria mulheres e crianças, aliás, mais de 60% eram crianças com menos de 12 anos, tratavam estas pessoas com muita dignidade e imparcialidade. Aqui na fotografia da esquerda temos uma miúda paquistanesa de 16 anos, que fazia parte do Daesh e que sofreu estas queimaduras gravíssimas e já estava internada há 2 meses, não estou em erro, e que recebia tratamentos com a maior dignidade possível. Portanto, mesmo pessoas que sofreram diretamente a atrocidade conseguiram aplicar realmente os princípios humanitários ao cuidado do doente. Em relação à sustentabilidade, o que é preciso acontecer e fazer-se para que haja sustentabilidade dos projetos? Capacitar equipas locais na abordagem e gestão do doente crítico, adaptabilidade à escassez de recursos. A telemedicina é uma ferramenta cada vez mais
considerada e utilizada e que tem trazido muitos benefícios, como por exemplo a monitorização à distância, aplicações para discussão de casos clínicos. É fundamental também para haver sustentabilidade dos projetos e de pessoas capacitadas para responder e formar o doente na resposta ao doente crítico, na gestão do doente crítico nestes contextos, a partilha de frustrações em ambientes seguros e a aceitação das condições insuficientes para evitar o burnout. Isto é algo mesmo importante. Portanto, parafraseando Voltaire já em 1770, o ótimo é inimigo do bom, e isto é algo mesmo muito importante para se ter em consideração quando trabalhamos nestes contextos. Isto é só uma alusão, com certeza irão falar em palestras mais para a frente. Nós, em contexto de resposta imediata, trabalhamos num sistema de cluster. No nosso caso, doente crítico, faremos parte da secção da saúde, que é a Organização Mundial da Saúde, a principal responsável, a Agência das Nações Unidas. Então, concluindo, o que é que nós precisamos? Capacidade de improviso e adaptabilidade são características essenciais. Tem de haver uma curiosidade pelo contexto histórico e cultural para diminuir potenciais barreiras. A história clínica e exame objetivo são essenciais, são ferramentas que todos nós devemos praticar e melhorar, nomeadamente pela falta de acesso a MCDTs, a maior qualidade de cuidados dentro do possível. E temos então de adaptar os conhecimentos de gestão do doente crítico ao contexto e aplicar os princípios humanitários de dignidade, responsabilidade, imparcialidade e neutralidade. Obrigada, espero que tenham gostado e que tenha sido útil. Muito obrigada, doutora Catarina, e também obrigada, João Póvoa. Foram palestras demasiado interessantes e com muito conteúdo e, de facto, muito sucinto. Estamos agora ainda em tempo recorde. Neste momento dava abertura a questões. Penso que foram demasiado sucintos e, por esta razão, acho que todos os nossos participantes, a quem agradeço desde já por estarem a participar, são cerca de 600 pessoas neste momento a assistir-nos. Obrigada a todos vós, mas não havendo questões, eu, em nome do grupo, quero fazer 2 questões. A primeira, ao enfermeiro João Póvoa. Muito sucintamente, muito resumidamente, traduz-me, por favor, João, em pequenos pontos, então, o que é que tu priorizas como a gestão dos doentes em situação crítica numa ação humanitária? Em pequenos pontos, muito resumidamente, para fazer um debriefing. Relativamente àquilo que eu considero que seja fundamental, é ter sempre em conta o ambiente em que nos encontramos, procurar sempre também dar o máximo de que nós podemos fazer, tendo em conta o local onde estamos, e também procurar juntar àquilo que é a nossa estratégia um ensino e um reforço junto da família, que também, quando nós estamos perante uma situação dessas, existe também um aspecto muito importante, que é a família, e portanto acho que é fundamental, sempre que nós instituímos algum tipo de medida, nós fazermos alguma educação para aquilo que estamos a fazer e para aquilo que é esperado depois que a família e o doente continua a fazer perante determinada circunstância. Obrigada, João. Então, agora uma última pergunta, e assim em tom muito resumido também, muito rapidamente. Doutora Catarina, confirma que a polivalência nestas questões é demasiado importante? As equipas multidisciplinares são fundamentais, claro que sim, não há dúvida. Se for possível, idealmente, em equipas ter-se médicos, enfermeiros, psicólogos, técnicos, sim, não há dúvida nenhuma. Acho que em qualquer contexto e pronto, e acima de tudo, para além de equipas multidisciplinares, equipas preparadas para que se acrescente, não é? Sim. Que seja para dar e não tirar, no fundo. Sim, muito obrigada então. Obrigada mais uma vez aos dois. Antes de dar então
por último, a palavra ao enfermeiro Pedro Caldeira. Queria terminar então esta nossa sessão com uma chave de ouro sobre os pontos importantes a reter desta nossa sessão e fazendo um pequeno debriefing, que, tal como todos sabemos, face à crise mundial que vivemos atualmente, é crescente o número de situações de catástrofe que asolam todas as populações e todos os profissionais envolvidos nas mesmas, desde conflitos armados, desastres naturais, acidentes, whatever. Neste sentido, a ajuda humanitária é, então, o ato de assistência e proteção das populações a vítimas de catástrofe. Engloba em si valores de solidariedade entre os povos durante e após as crises e tem em conta o respeito pela dignidade humana e a preservação da vida. Falamos em proteger civis, proteger todos os profissionais, proteger toda a população envolvida numa situação de catástrofe e ajuda humanitária. Promover a água, bens alimentares, cuidados de saúde, ter em conta todos os aspectos culturais. O objetivo é facilitar o retorno à vida normal e de forma autónoma dentro de todas as capacidades que nós temos em ajudar toda esta população. Para além da atuação em momentos de crise, procura-se desenvolver projetos a longo prazo que possam reduzir a vulnerabilidade das pessoas e minimizar o impacto das situações. Em suma, é de enaltecer a capacidade de realizar um bom trabalho em equipa, uma coesão entre equipas, esta transmissão de informação fechada, a gestão das mesmas, ter em conta os recursos, os contactos, garantir a implementação de projetos e estratégias de atuação no terreno, capacidade de comunicação e de integração, boas competências formativas, daí a polivalência, capacidade de trabalhar em contextos multiculturais, muitas vezes marcados pela escassez de recursos. Enaltecer ainda a capacidade do espírito de iniciativa, a capacidade de resolução de problemas e da adaptação a cenários difíceis. Neste sentido, quero transmitir-vos que, nada menos importante, que a missão humanitária não é de todo só ajudar. É, sobretudo, estarmos empenhados e dedicados em fazer a diferença. Obrigada a todos. E agora, obrigada, enfermeiro Pedro Caldeira, dou-lhe a voz. Muito bem. Então, muito obrigado aos palestrantes desta mesa, obrigado pela partilha das vossas experiências. Claramente o doente crítico pode parecer que é igual em qualquer lado, mas de facto o contexto, a equipa, dita muito daquilo que são os nossos cuidados. Muito obrigado. Vamos fazer agora a pausa para o almoço neste webinar, portanto vai ser uma pausa de cerca de 60 minutos. Regressaremos às 14h30. Será exatamente o mesmo link, a página irá manter-se ligada. Até já, 14h30 voltaremos. Obrigado. Até já, obrigada a todos.